Fala galera, beleza? Professor Marden Moura aqui com você para uma aula de Sociologia, aula do módulo 1, que trata sobretudo de Émile Durkheim, autor clássico da Sociologia, portanto, um sociólogo clássico, aula 1, onde nós vamos fazer uma breve introdução acerca do pensamento do Durkheim. Veja bem, primeira coisa que a gente precisa saber, bebês, um sociólogo, ele não começa a sua sociologia do nada. Todo e qualquer sociólogo, ele desenvolve a sua sociologia a partir de um ponto de vista. Alguns manuais, eles colocam Durkheim como pertencente ao grupo da chamada Escola Francesa de Sociologia, ao lado de Auguste Comte. Por isso, uma das influências preponderantes sobre o pensamento de Durkheim não poderia ser outra senão Auguste Comte, certo? Outra grande influência, Durkheim, ele recebe uma influência muito grande do chamado organicismo. É por essa razão que o Durkheim quer entender a sociedade como um organismo vivo. Ele entende a sociedade a partir das funções que os indivíduos e as instituições exercem dentro dessa organização, dentro dessa chamada sociedade. Vamos colocar aqui organicismo, certo? E por fim, o Durkheim também ele vai pegar uma vertente ligada ao evolucionismo, uma vez que nós saímos de uma sociedade que não foi consolidada pelo sistema de produção capitalista e entramos num outro tipo de sociedade em que há a consolidação do sistema de produção capitalista. Depois nós vamos entender isso direitinho. Uma sociedade mais antiga cujos laços, sociais, eles são muito mais preponderantes, eles são muito mais fortes, as pessoas têm muito mais consciência coletiva. E depois entra-se numa sociedade capitalista em que esses laços sociais, eles são menos intensos. Por isso, nós temos aqui um tipo de evolucionismo como influência de Durkheim. Ele, o sociólogo francês Émile Durkheim, ele desenvolve o que nós chamamos de sociologia funcionalista. Vejam, essa sociologia funcionalista, ela tem um grande objetivo, entender o funcionamento da sociedade e entender objetivamente como que essa sociedade ela se desenvolve, quais são as características dessa sociedade e o que é que nós podemos, de modo bem objetivo, concluir acerca dela. Ele, Durkheim, baseando-se nessa ideia funcional da sociedade, ele vai entender o seguinte: eu preciso criar um objeto de estudo, ou seja, eu preciso criar um elemento a partir do qual a sociologia possa se fazer presente. Esse funcionalismo dele, essa sociologia funcionalista, ela pretende o quê? Ela pretende criar o objeto de estudo da sociologia. Por isso, Durkheim vai escrever uma obra que não é outra senão as chamadas regras do método sociológico, regras do método, e é justamente aqui nessa obra Regras do Método Sociológico que Durkheim ele vai trazer para a gente o chamado objeto de estudo da sociologia. Professor, qual é esse objeto de estudo da sociologia? Bebê, está aqui, ó. É o chamado fato social. O fato social é o objeto de estudo da sociologia. Professor, mas o que é um fato social? Fato social é tudo aquilo que acontece dentro da sociedade. Especificamente, fato social são as nossas maneiras de ser, são as nossas maneiras de pensar e são as nossas maneiras de agir. Ser, pensar e agir são maneiras por meio das quais nós, indivíduos, nos colocamos dentro de um processo de socialização. Ser, pensar e agir é a forma por meio da qual, ou melhor, são as formas por meio das quais nós entendemos que aquilo que acontece na nossa sociedade é, de alguma forma, produto da própria sociedade que se intensifica sobre o indivíduo. Por isso, esse fato social, ele tem 3 características. Professor, quais são as 3 características? Vejam, pessoal.
Todo fato social ele é exterior ao indivíduo. Exterior. Isso quer dizer o quê? Se o fato social ele é exterior ao indivíduo, ele não é interior, ele não é subjetivo. Ele acontece de modo objetivo. Segunda característica do fato social, ele é geral. Geral quer dizer o quê? Que ele acontece em todos os lugares. O fato social se impõe, o fato social determina, o fato social é a nossa maneira de ser na sociedade, é a nossa maneira de pensar na sociedade, é a forma por meio da qual nós agimos na sociedade. Fato social, ele é exterior, ele é geral e ele também é coercitivo. Cuidado com essa palavra, tá bom? Coerção é diferente de coesão. Quando eu digo que o fato social ele é coercitivo, eu estou dizendo que esse fato social ele te obriga a participar dele e por essa razão esse fato social ele se faz sentir no espectro social. Se liga aqui para a gente terminar a nossa aula, mas já, professor, já para a gente entender algo importante, tá bom? Esse fato social, pessoal, certo? Esse fato social do Durkheim, ele nada mais é do que aquilo que faz com que o aspecto social, olha só, o social, certo? Ele determine, ele vai dizer como é que é a forma do indivíduo, certo? Do indivíduo. Como assim, professor? Eu vou extrapolar, tá certo? Eu quero que você entenda o seguinte, a sociedade determina o indivíduo, a sociedade implica no indivíduo. A sociedade, ela indica como o indivíduo ele vai se comportar. Veja bem, essa era a concepção de Durkheim. Olha só, eu vou extrapolar didaticamente para você entender. Imagina que não exista nenhum indivíduo na sociedade. Ainda assim, essa sociedade, ela vai existir pelo menos relacionada ao fato social. No momento que o indivíduo entra na sociedade, ele já está ali, participando dessa sociedade, porque existe uma força exterior a esse indivíduo que o obriga a participar da sociedade. Mas, professor, isso acontece onde quer que ele nasça, porque essa força ela é geral, ela é generalizante, ela é universal. E, professor, se eu não quiser que essa força ela se exerça sobre mim, você não tem essa escolha porque ela é coercitiva. A sociedade influencia o indivíduo na ótica de Emile Durkheim. Extrapolando, eu estou extrapolando, não existe nenhum indivíduo, a sociedade e os fatos sociais ainda assim existirão, uma vez que eles são independentes dos indivíduos que fazem parte da sociedade. Beijo no coração e até a próxima aula. Valeu, galera!